Pai do Senhor, meu irmão, agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando para fazer esta gravação, para alcançar os filhos de Deus em suas necessidades espirituais e com especialidade concernente à necessidade de estar preparados para o arrebatamento da igreja. O tema da nossa mensagem de hoje é este: os últimos sinais para o arrebatamento da igreja. Os últimos sinais para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia da grande tribulação. Isso aqui, Joel está falando. Agora vamos para Atos 2 e 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Lá, terrível dia do Senhor, Joel, grande tribulação. E aqui, glorioso dia do Senhor, arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Meu irmão, você que me escuta, você que está me escutando, pode ir a perguntar agora mesmo, ou mentalmente, ou verbalmente: quais os últimos sinais para Jesus tirar a sua igreja está faltando, pastor? Será que é guerras? Escute bem, talvez seja o seu pensamento. Fome no mundo? Falta de amor entre os irmãos? Falta de fé cristã? Aleluia. Terremotos? Apostasia na fé cristã? Rumores de guerras? Talvez seja pensamento seu, ou então pergunta sua. Pragas? Doenças? Desempregos? Aleluia. Falsos profetas? Falsos cristos? Nação contra nação? Reino contra reino? Perseguições ou seja, na vida dos cristãos ou aos cristãos? Aleluia. Tudo isso estão escritos em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. E outros sinais que não precisou eu falar, porque o tempo não dá. O tempo é curto e tem muitas coisas para falar. Glória a Jesus. Quanto à perseguição aos cristãos, ou melhor, tudo isso já tem acontecido e estão acontecendo. Desde quando houve a igreja de Cristo, o Espírito Santo inaugurou a sua igreja na terra, que acontece tudo isso no mundo. Não são novidades. E continua acontecendo. Eu vou apresentar aqui a você, meu irmão, os sinais principais que está faltando acontecer
para o arrebatamento da igreja. Eu vou apresentar isso aqui. Perseguição aos cristãos no mundo, mais de 50 países que perseguem os cristãos. E aqui no Brasil, em 1983, num povoado por nome Estirão do Equador, na margem do rio Javari, o rio que divide e separa o Peru do Brasil, aquela igreja ali, naquela aldeia, quem fundou fui eu, pela misericórdia de Deus, fui eu. Com 8 meses que eu estava anunciando a palavra naquela aldeia, se converteu toda a aldeia. Veio a perseguição contra mim e fui expulso, com toda a minha família de lá, porque toda a aldeia se converteu. Eu fui expulso e fui jogado no aeroporto de Tabatinga como se lança cachorro, sem valor. Eu com toda a minha família, meus filhos e minha esposa. Fui acolhido pelo pastor da igreja, pastor Heber, na época, em 83. Ficou aquela igreja ali com mais de 300 crentes, sem nenhum pastor. 4 meses sem nenhum pastor. Depois de 4 meses, chegou outro pastor. Tentaram expulsar, mas não puderam mais. Porque o general no Amazonas, em Manaus, mandou ordem para não bulir com os pastores. Isso é perseguição. Perseguição aos cristãos desde quando a igreja foi fundada. Todos nós sabemos disso. A história eclesiástica fala claramente. História da igreja. Então, tudo isso que eu apresentei aqui e outros sinais que nós apresentamos, então, se cumpriram e estão se cumprindo. Enquanto a igreja estiver na terra, está em cumprimento. Está se cumprindo. Mas já estão tudo cumprido. Nada desses sinais são os principais para o arrebatamento da igreja. Em 2 Timóteo 3, 1 a 9, fala dos sinais do fim dos tempos. Tudo cumprido ali. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Tudo está cumprido ali. Aí você me pergunta, mas pastor Maximiano, e quais são os sinais ainda que dos últimos dias que ainda não se cumpriram? Qual? Os últimos sinais para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Um deles, apostasia doutrinária. Apostasia doutrinária está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Vou ler. Vou ler com pressa porque o tempo é curto. 2 Tessalonicenses 3, 2, 1 a 3. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo é a vinda, o arrebatamento da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo aqui que Jesus não voltaria para buscar sua igreja enquanto não se manifestasse a apostasia e o filho da perdição. A apostasia cumpriu-se, é a apostasia doutrinária, cumpriu-se legalmente esta profecia aqui. Cumpriu-se. Aleluia. O Papa Francisco, na internet está repleto de vídeo. Ele pegou uma Bíblia mirim e apresentou assim, disse: fracasso de Deus, a morte de Jesus no Calvário, fracasso de Deus. Ele abandonou, a apostasia é abandono das coisas de Deus, abandono do que é de Deus,
Ele abandonou, rejeitou, apostatou o Calvário, o sacrifício de Cristo no Calvário, a morte de Cristo ele abandonou, que é a principal coisa do cristianismo. Ele abandonou, apostatou, rejeitou o Calvário de Cristo, a morte de Cristo. Ele também apostatou o que está escrito em Gênesis 12:4 e 1 Coríntios 7:2. Vamos ler 1 Coríntios 7:2. Veja como é que diz. 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Deus não entregou um homem a outro homem, nem uma mulher a outra mulher. Entregou um homem a uma mulher e uma mulher a um homem. E diz: cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Mas o Papa Francisco apostatou isso aqui, abandonou, rejeitou. Ele falou abertamente que é liberal e é favorável ao homem casar com outro homem e mulher casar com outra mulher. Apóstata. São apostasia doutrinária que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, está cumprido legalmente. Aleluia. Outro sinal que já cumpriu também, o aparecimento do anticristo. Ele está por aí. Não foi declarado ainda claramente, pessoalmente, porque a igreja está na terra. Mas ele já está em ação. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que não será assim sem que apareça apostasia, se manifeste o homem do pecado, já foi lido. Então a igreja seria tirada, ou só será tirada, disse Paulo, quando aparecesse, surgisse o anticristo, não dominando, surgisse. Então todo o cristianismo no mundo sabe que a ação e o anticristo já está em ação pessoalmente, não foi declarado pessoalmente ainda ao mundo, nem passou a dominar, não tomou a direção do mundo, política, porque a igreja está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, não é o Espírito Santo, é a igreja na terra. Ele não dominará o mundo, ele não assumirá a liderança do mundo. Anticristo não, com a igreja na terra não. Agora, quando a igreja sair, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, em todo canto está. Isso é conversa fiada, que o Espírito Santo vai sair com a igreja. Isso é mentira. Não tem essa doutrina na Bíblia. O Espírito Santo é Deus. O que impede a manifestação do anticristo dirigir o mundo, dominar o mundo, é a presença da igreja. Aleluia. Está tudo cumprido, só falta a igreja sair para ele se manifestar pessoalmente e tomar rédea política e religiosa do mundo. Cumprido, meu irmão. Nos versículos que nós lemos em Joel e em Atos, vamos ler outra vez, viu? Aí está o segredo do último sinal para o arrebatamento da igreja. Vamos para Joel. Joel capítulo 2, versículo 31. O sol escurecerá em trevas, ou melhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que comece a grande tribulação. Essa profecia profética é para se cumprir antes que comece a grande tribulação. A lua em sangue já se cumpriu, já está cumprido, já surgiu em sangue várias vezes.
Está cumprido, a parte da lua está legalmente cumprida essa profecia. Vamos para Atos. Depois voltaremos para Joel. Se trata de ensinamentos bíblicos. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas. Não aconteceu ainda. E a lua em sangue. Aconteceu. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Já tem diferença do profeta Joel. Lá é o grande e terrível dia do Senhor, que é o começo da grande tribulação. E aqui o grande dia glorioso do Senhor, o arrebatamento da igreja. Porque com o arrebatamento da igreja, consequentemente, começará o terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. Mas a profecia aqui, irmão, a profecia se cumpriu a lua de sangue legalmente, está cumprido. Bíblia é Bíblia, irmão. Foi Deus quem ditou, foi Deus quem falou. Temos que crer, depositar fé e confiança, crença na palavra escrita de Deus. Não é em sonhos, não é em revelação, não é em sonhos proféticos, que agora todos os sonhos são proféticos. Entendeu? Não é em revelação, não é em arrebatamento de sentidos, não é em profecias. Tudo isso Deus faz, tudo isso acontece na direção de Deus, tudo isso é bíblico. Mas eu estou dizendo que a base doutrinária para eu e você se apegar é aqui ou ali. É aqui, a base doutrinária da igreja de Cristo é aqui. Aleluia. Vamos para Atos, ou seja, Joel novamente. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da grande tribulação. Agora veja o final do versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramentos. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus em glória, no final da grande tribulação, para arrebatar os irmãos que ficaram, coitadinhos, as ovelhinhas de Cristo que ficaram, foram fracas, não se prepararam para o arrebatamento da igreja, ficaram. Muitos foram martirizados por amor a Jesus, e muitos estarão escondidos por dentro do mato, dentro da mata, escondidos, passando fome, entendeu? No final da grande tribulação. Aí, esses serão salvos também. Agora vamos para Atos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é o arrebatamento. Agora veja o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, idêntico de Joel. Mas aqui está falando com o arrebatamento da igreja. Aqui o arrebatamento da igreja é a primeira remessa que vai ser levada. A última remessa é no final da grande tribulação. É o que Joel fala, é o que Joel faz ciente, se refere. A lua e sangue cumpriu-se, o sol se converterá em treva, não aconteceu ainda, antes que venha o grande e dia glorioso do Senhor, antes do arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero falar a você, eu já lancei um vídeo, 2 vídeos, sobre o escurecimento do sol. No meu canal está aí, procurem que vocês encontram. Agora, o que eu quero avisar você, meu irmão em Cristo, que o que está escrito aqui terá o seu cumprimento no dia certo, nem antes e nem depois, é no dia. Deus não trabalha fora de época, Deus não trabalha fora de tempo.
Não trabalha fora de tempo. Existe alguns vídeos por aí na internet, aí no YouTube, dizendo que Jesus, falando que na visão de alguns irmãos que não veio buscar a igreja ainda, porque a igreja não está preparada. Essa conversa. Ele não veio buscar a igreja ainda porque não chegou o dia. Mas a igreja preparada para o arrebatamento está. Vou provar a você que a igreja de Cristo está preparada para o arrebatamento. Veja. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Está preparado ou não está a igreja para o arrebatamento? Quem é mais certo essas visões ocas, mentirosas que tem surgido por aí, na internet, no YouTube, ou é a palavra do Senhor? A igreja está preparada para qualquer momento do arrebatamento. Só falta chegar o dia, está marcado o dia e a hora. Veja o dia e a hora aqui. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos perguntaram a Jesus: quando é que você vai resolver o problema da nossa nação? Perguntou. Aí Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está o tempo marcado. A restauração espiritual dos judeus, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, está marcado. O arrebatamento está marcado. Mateus 24:36 e outras citações. Daquele dia e hora ninguém sabe. Deus só ocultou da mente da igreja o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Só o dia e a hora e mais nada. Só o dia e a hora, aprenda. E mais nada. Glória a Jesus. Agora veja a profecia, a palavra profética. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes de chegar o dia do arrebatamento, a lua em sangue já se cumpriu. Está cumprido legalmente. Falta o sol escurecer. Enquanto o sol não escurecer, a igreja não será tirada da terra, porque Deus não vai ferir sua palavra. Deus não vai ferir a sua palavra. Ele é fiel no que fala. Não estou me referindo aos 3 dias de escuro que a internet fala, está repleta na internet. Eu não estou me referindo a essa conversa, esses 3 dias. Eu estou falando do escurecimento profético, bíblico, que é este aqui. Não sabemos quantos dias o mundo ficará em trevas. Só quem sabe é Deus. Antes do arrebatamento. Tudo isso é Deus revelando e mostrando ao seu povo que esteja preparado para subir. Deus só não faz revelar o dia e a hora, mas Deus faz tudo para que eu e você não se perca. Mas enquanto não escurecer o sol, não se cumprir essa profecia, a igreja não será arrancada da terra. Mas está para acontecer a qualquer hora. Qualquer momento o sol pode perder seu brilho repentinamente. Está tudo terminado. Aleluia. Está tudo terminado. O sol poderá negar sua luz, o mundo ficar escuro, escurecer globalmente a qualquer momento. Mas enquanto isso não acontecer, essa profecia, a igreja não será arrancada da terra. Porque é bíblico. O sol vai escurecer,
Escurecimento vem aí. Cada um esteja preparado. Deus é misericordioso e bondoso. Ele avisa tudo quanto ele puder, que ele vai fazer, antes de aplicar, antes de realizar, ele avisa ao seu povo. Ele está avisando que o mundo vai escurecer. Ele está avisando pela palavra e por várias revelações e sonhos a alguns de seus filhos. Tudo Deus faz para que eu e você esteja preparado. Mas muitos fecham os olhos e tapam os ouvidos. Esses que fecham os olhos para os avisos de Deus, tapam seus ouvidos para não ouvir os avisos de papai, vão ficar, vai pagar caro. Vão pagar caro. Mas o que está faltando, nem mais nada. Tudo está cumprido, tudo estão cumprido. Só falta o sol escurecer. E para ele escurecer é a qualquer momento. É a qualquer momento. É de repente. Porque depois do escurecimento vem o arrebatamento da igreja. Escute como é que diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo após o escurecimento. Após o escurecimento. Aleluia! É bíblico, meu irmão. Se você crê, é bíblico, vai se cumprir. Se você não crer, é bíblico e irá se cumprir. Não importa. Eu não dou à igreja nada fora da palavra do Senhor. Olha, irmão, muitos irmãos sabem que eu sou escritor evangélico, pela misericórdia de Deus, já escrevi 9 livros e só lancei um na internet, um livro digital. Ele era à venda, mas agora eu preparei, baixei, está pronto para os irmãos baixar gratuitamente, viu? Gratuitamente esse livro. Escute lá, para você acessar e tê-lo no seu celular ou tê-lo no seu aparelho, computador. Para acessar no e-book, meu livro, é gratuitamente. É só apertar no link que está na descrição deste vídeo. Está ouvindo bem? Lá você consegue baixar meu e-book, meu livro, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. Ele é composto de 300 páginas, 16 capítulos. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer, a transformação do novo céu e nova terra. Pode baixar, que é gratuito. Você terá no seu computador ou então no seu celular. Graças a Deus. Mas o importante mais aqui é os últimos sinais para o arrebatamento da igreja. Está faltando o sol escurecer e mais nada. Aí você diz, mas o Senhor tem falado que tanta profecia, que dizendo, falando, tem revelado, e tem sonhos e visões, que vem tantas pragas ainda, tanta coisa vai acontecer ainda. Saiba, não estou dizendo que essas visões e a maioria desses sonhos são mentiras, não estou dizendo isso, que são mentiras. Muitos são reais. Mas lembre-se de uma coisa, aprenda agora, que a maioria de tudo isso que Deus mostra a seus filhos, não irão acontecer só com a igreja na terra. A maior parte das coisas tristes irão acontecer após o arrebatamento da igreja. É porque na manifestação, na revelação que Deus dá, Ele não vai explicar que Deus não é criança, Ele sabe o que faz. Que é para poder eu e você temer mais e se preparar. Mas a maior parte de tudo quanto Ele está mostrando aos irmãos, a seus filhos, irão se cumprir na grande tribulação. Não é tudo agora não, meu irmão.
para ele arrebatar a igreja, está tudo terminado. É por isso que Jesus diz que naquele dia e hora ninguém sabe. É numa hora que ninguém espera. Ele vai voltar numa hora que ninguém espera, por conta de tudo isso. E muitas promessas que ele faz, boas, a mim, a você e a sua igreja, com o arrebatamento da igreja, terão cumprimento todas as demais promessas. Que a maior promessa da igreja é o arrebatamento dela. Aleluia. Então, estejamos preparados para o arrebatamento. Mas a igreja só será tirada depois que o sol escurecer. Embora que ele escureça agora e agora a igreja será tirada. A Bíblia no relato não diz quantos minutos, quantas horas, quantos dias o sol passará escuro. Ela não diz. Diz que vai escurecer. Poderá ser minutos, horas, dias, semanas. Só quem sabe é papai. O que cabe a mim e a você é estar preparado para o arrebatamento. Mas nesse escurecimento, a igreja é tirada. Está escrito na sua palavra. Depois do escurecimento, a igreja é tirada. Pode ser um minuto, 2, um dia. Passou o escurecimento, a igreja é tirada. Deus só não vai dizer o dia e a hora. A mim é você. Mas as demais coisas que ele quer revelar a mim e a você, para nós não se perdermos, para nós não ficarmos nesse mundo, ele avisa. Ele é misericordioso. Deus é Pai. Deus é Pai. Amigo. Faz tudo para não me perder. Faz tudo para não lhe perder. Agora, às vezes tapamos os ouvidos, fechamos os olhos. Graças a Deus. Não sei se irei ainda postar outro vídeo e você irá ouvi-lo, porque estou aguardando o arrebatamento da igreja. Graças a Deus que eu estou atento, eu e minha família. Todo dia para nós é o último dia. Todo dia é o último dia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém.